Vamos embora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. Eu hoje tenho comigo uma pessoa que já cá veio numa outra temporada, que é o Pedro Cerveira. Pedro, agradeço desde já pela tua eh, nova participação no The Human Behind. Passo a apresentar o Pedro. O Pedro é psicólogo, é Executive Team and Leadership Coach. És pai, és marido. É isso, não é, Pedro? Sim, muitas coisas, muitas coisas. Olá, Paula. Obrigado pelo segundo convite. Esta já não é a estreia, esta já é para ver se realmente eu tive uma boa performance no outro. Portanto, dependendo de como é que a expectativa estava no anterior, agora vai para cima ou vai para baixo. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui um bocadinho as coisas. Mas sim, ou seja, tenho esses papéis todos, mas no final do dia sou uma pessoa como todas as outras. Portanto, esse é o principal. E hoje trouxe-te aqui e tu aceitaste. eh, Mais uma vez eu te agradeço por isso, para falarmos sobre um tema, que ainda é um pouco, tabu, e tu dirás melhor do que eu, que é o burnout. Um, Pedro, tu tens lidado de perto com o burnout e tens falado muito sobre o burnout, tenho acompanhado. Gostava de começar com uma pergunta que, que às vezes coloco a mim mesma, porque tenho dificuldade em aceitar que é só no trabalho, é só do trabalho. Diz-me uma coisa, Pedro, enquanto profissional, de saúde mental, não é? Que tu és, Uhum. de acordo com a tua experiência, o burnout está mesmo só associado ao trabalho ou também tem a ver com outros aspectos da vida das pessoas? É assim, o burnout, desde a primeira vez que foi descrito, que está a fazer 50 anos, ok? Primeira vez que este síndrome foi descrito, ele foi descrito já nessa altura num contexto laboral, ou seja, num contexto profissional. E as investigações têm sido feitas desde aí, têm sido sempre feitas em contexto profissional. Depois há aqui uma ligeira divisão entre o contexto mais médico, ok? Médicos, enfermeiros, por aí fora, mais o contexto de saúde, dos profissionais que habitam esse contexto e os outros contextos todos. Mas este é um fenómeno que desde o princípio foi muito associado ao trabalho. E eu sei que agora tem-se falado de diferentes tipos de burnout, o burnout parental, o burnout escolar, coisas diferentes, conceitos diferentes. Pegou-se neste conceito e começou-se a colocar noutros contextos, mas e se depois vamos falar um bocadinho disso, da forma como ele está descrito enquanto conceito, as teorias que estão à volta do burnout é mesmo um síndrome relacionado com o trabalho em si. O Ok. que as pessoas podem sentir noutras áreas da vida é exaustão, que é uma coisa diferente. Tu no Uhum. burnout tens exaustão, mas tu podes ter exaustão sem ter um burnout. Ok. E, portanto, às vezes o que se pode falar é exaustão no papel parental, exaustão escolar, exaustão noutros contextos, desportivo e por aí fora, mas não propriamente em burnout, a não ser que isso seja a tua área profissional. Hum. Porque estão envolvidas ali outras questões para além da exaustão. Porque as pessoas pensam muito, burnout é estar exausto. Não é só estar exausto. É mais do que isso. Então, o que é? Quais são os sintomas? Vamos começar por aí. Quais são os sintomas principais do burnout, Pedro? Nós temos aqui três sintomas principais que são aqueles que o distinguem e são aqueles que são o que o caracterizam no fundo. O primeiro é a exaustão, claramente. E aqui estamos a falar isso, tá? Exaustão física e mental. Portanto, estás a falar de não teres nem recursos físicos, nem recursos a nível mental, nem capacidade cognitiva, nem capacidade emocional para lidar com o teu dia a dia. Okay? Esse é um dos grandes primeiros sintomas e é aquele que eu acho que a maior parte das pessoas sente numa primeira fase e que vai ignorando. Okay? Eu estou cansado, eu não consigo fazer mais nada, mas depois veio o fim de semana e eu recupero. Ou então eu vou dormir mais um pouco este dia. Ok, mas depois continuo sempre assim. Ou então tenho umas férias e vou conseguindo combater esta exaustão. Só que tu chegas a um ponto em que começas a estar de tal maneira exausta que começas a desenvolver uma atitude negativa em relação ao trabalho. Tu não queres ouvir falar de trabalho. Tu não queres sequer pegar nas coisas. Tu mesmo as pessoas que estão no teu trabalho, tu não queres falar com elas, ok? Que é aquilo que se designa por cinismo ou despersonalização,
ok? É esta atitude negativa em relação ao próprio trabalho. E aqui diferencia-se logo aquilo que é burnout daquilo que é exaustão. Porque na exaustão, pensa assim, para uma pessoa estar exausta, não tem que necessariamente ter uma atitude negativa em relação a nada. Pode Uhum. só estar exausta, ponto final. Ok? Portanto, não é esta atitude negativa, que no burnout há. E depois há uma terceira componente, que é, tu começas com esta exaustão, e atenção, quando eu digo começas, na generalidade dos casos, pode não ser exatamente assim. Começas com esta exaustão, começas a desenvolver esta atitude negativa em relação ao trabalho, e começas, a tua sensação de eficácia, de produtividade, começam a ficar diminuídas, porque tu começas-te a questionar, caramba, eu estou exausto, eu não quero trabalhar, não quero fazer as coisas, tudo o que é trabalho mete confusão, ok, me é negativo. Será que sou eu? Será que o problema está em mim? Começas-te a questionar em relação a isto. Começas a duvidar da tua capacidade para fazer as coisas. E esse é o terceiro grande sintoma, que é esta percepção de baixa autoeficácia. Uhum. Primeiro, primeiro é só uma percepção, depois é uma realidade. Primeiro és Exatamente. tu achar que, pá, se calhar não consigo fazer as coisas, mas depois, com o decorrer do burnout, tu começas efetivamente a deixar de conseguir fazer as coisas, por exaustão. Ok? Porque não tens recursos para lidar com as exigências que tens. Ok. Portanto, há estes três grandes pilares, que são aquilo que descreve o burnout desde o início, desde a primeira vez que foi descrito até agora, e que são aqueles que são basilares para começar a identificar esta síndrome. E quando tu dizes que isto é a primeira fase, o que logo é um pouco assustador, até onde é que pode ir um burnout se a pessoa não tiver consciência, se é que isso é possível, e, e se deixar andar? Se deixar andar, tu deixas de ter uma questão que é que te afeta mais a nível dos teus recursos mentais e físicos e deixas pura e simplesmente de estar naquela exaustão para começares a ter coisas como um ataque cardíaco, um AVC, coisas assim desse género. Portanto, depois há uma manifestação. Se tu não parares, quer por iniciativa própria, quer porque outros te ajudem a fazê-lo, no limite dos limites é aí que tu entras. Depois tens manifestações físicas graves que te fazem realmente parar, porque é pensar no nosso organismo como um todo e como um reservatório de energia. E a energia precisa para muitas coisas. Quando tu deixas de ter essa energia, o organismo entra todo em colapso. Quando entra em colapso é quando estas coisas começam a acontecer. Isto no limite dos limites. E quando eu estou a falar de infartos, de AVCs, também estou a falar de doenças mentais graves. Ok? Uma ansiedade, Ansiedade? uma depressão, Exato. coisas assim desse género. Eu até chego ao ponto de começar a olhar para os clientes que eu tenho acompanhado e a questionar-me se alguns deles não terão desenvolvido também um tipo de perturbação de stress pós-traumático depois de algumas experiências que tiveram, que depois torna o regresso a um novo trabalho muito complicado. Porque a questão é sempre: será que eu vou voltar a sentir aquilo? Será que eu vou voltar àquele estado? E eu não quero voltar àquele estado. E a mínima coisa que eles veem no ambiente deles que pode indicar isso, há logo um mecanismo de defesa em ação. Portanto, isto não é só uma questão de exaustão, não é só algo que está na cabeça das pessoas, isto tem consequências reais e que se vê. Portanto, não é só teoria, não é só aquilo Fica que só, muitas vezes fica, se acha que é. exato, vai somatizando no corpo à medida Sim. que vai avançando, não é? Um, e, portanto, deixa-me fazer-te uma pergunta. Isto pode acontecer a qualquer pessoa ou há grupos de risco? Primeiro, isto pode acontecer a qualquer pessoa. E isto é algo que é importante as pessoas saberem para não se auto-excluírem e acharem, eu nunca vou ter um burnout. Portanto, qualquer pessoa pode vir a ter um burnout. Agora, claramente, tu tens grupos de risco. E nesses grupos de risco estão especificamente identificados aqueles em que o contexto de trabalho é muito exigente. Uhum. Casos profissionais de saúde, casos profissionais de segurança, e quando eu falo de segurança, quer a polícia, quer os bombeiros. Tu estás a Uhum. falar de pessoas que também que trabalham em fábricas em elaboração contínua, porque têm horários muito irregulares, não conseguem conciliar bem o sono. Portanto, Os turnos, os este tipo horários de profissionais, noturnos, sim. E até mesmo as pessoas que passam o dia a lidar com muitas pessoas, que o trabalho delas é muito orientado para as pessoas. atendimento ao público. Porque cada interação
cada interação que elas têm com uma pessoa vai gastar energia. E, portanto, estes grupos de pessoas, da saúde, segurança, trabalhos por turnos, e pessoas que eminentemente passam o dia no setor dos serviços, ok? Que Uhum. em comunicação constante com outras pessoas, em ritmo acelerado, sem tempo para pausas, ah, essas estão mais sujeitas ou estão em maior risco para ter um burnout. Não E isto, pela profissão em si, mas pelas exigências exatamente. da profissão e do contexto de trabalho que elas têm. E os CEOs, Pedro? Os CEOs é uma outra categoria, mas eles também podem entrar aqui, porque aí depende um bocadinho de como é que o CEO gere o trabalho em si, porque há aqui uma coisa que é uma das coisas que condiciona muito e te leva, pode-te levar ao burnout, uma delas é claramente o volume de trabalho que tu tens e o pouco Uhum. descanso. Mas depois há uma outra coisa que é o nível de controle e autonomia que tens sobre o teu trabalho. Porque Ok. se tens baixo controle e baixa autonomia, tu vais te sentir mal em relação ao teu trabalho, porque não consegues fazer aquilo que queres, como queres, quando queres. A flexibilidade que ganhámos, entretanto, depois da pandemia. Foi a grande vitória que tivemos, foi ter trabalhos mais flexíveis. Tu, sendo CEO, à partida, tens este controle e autonomia sobre aquilo que tu vais fazer. Agora, se tu não tens uma boa base de saúde, ou seja, se não te alimentas bem, se não dormes bem, se não te exercitas, se não cuidas da tua saúde mental e se além disso assumes toda aquela carga, toda aquela pressão só para ti, se não delegas, Uhum. também passas a fazer parte desses grupos de risco. Não por seres CEO, mas pelas tuas práticas enquanto CEO. Exato. E Pela os forma como trabalhadores? tu lidas com o papel. Exatamente. Mesmo que tenham um bom suporte familiar. O suporte familiar acaba por ajudar um bocadinho, mas só ajuda em parte. Porquê? Porque se tiveres um bom suporte familiar, o que é que isso significa? Primeiro tens uma base de estabilidade. Uhum. Portanto, a nível de stress isso é ótimo, porque estás relativamente tranquilo. E depois, independentemente se é homem ou é mulher, se tem essa base de apoio, prestado pelo companheiro ou pela companheira, à partida, quando chegas a casa, tens mais capacidade de desligar, ou melhor, tens mais oportunidade para desligar um bocadinho daquilo que é o ambiente de trabalho e para te dedicar a coisas menos exigentes, lidar da casa, fazer aquelas coisas, tudo isso. Porque é feito em parelha, não estás sozinha nisso, ok? Enquanto o papel de CEO às vezes é um papel muito em que a pessoa se sente muito sozinha, porque as grandes decisões têm que ser tomadas pelo CEO, ou assume-se que têm que ser tomadas por ele, quando às vezes podem ser partilhadas ali com um núcleo de pessoas à volta dele, com os quadros executivos. Ahm, mas quando tu tens suporte familiar, acaba por te proteger um bocadinho. Agora, depende muito de como é que tu lidas com o teu papel enquanto CEO, de quais é que são as tuas práticas de autopreservação. E em remote, Pedro, deixa-me só dizer-te que ouvi um caso em que uma pessoa em full remote, política da empresa, deixou pura e simplesmente de aparecer e de falar, desapareceu. E até que alguém se lembra no chat e pergunta onde é que anda este colega e ninguém sabe. Tipo há uma semana. Tu achas que isto pode ser uma situação clara de burnout em que a pessoa entrou em modo que já não conseguia mesmo suportar o trabalho? Porque o Ah, remote vai vulnerabiliza depender aqui, não muito. é? Vai depender muito. Porque primeiro, há muitas questões a colocar em relação a esse caso, tanto em relação antes do desaparecimento, como depois em relação ao reaparecimento, quer na empresa, quer noutra empresa, perceber o que é que aconteceu ali. Portanto, antes de classificar, tem que se perceber o que é que aconteceu. Claro. E isto em relação a esse caso, mas em relação também a todos os casos, porque às vezes, quando se começa a sentir que alguém está a chegar ao limite, olha-se só para aquele momento no tempo. A pessoa está a chegar ao limite agora, temos que avaliar este momento. Mas não é tanto por aí, é mais por, ok, vamos avaliar o momento, mas vamos avaliar também o que é que aconteceu antes de chegar até aqui. Qual é que foi o percurso para chegar aqui? Até porque, por exemplo, mesmo a nível de diagnóstico, tu tens já algumas ferramentas que podes usar que não te dizem se tens ou não burnout, indicam-te o risco, ok?
Mas a forma mais eficaz de tu conseguires diagnosticar bem um burnout é usando essas ferramentas, mas também, enquanto psicólogo, tu conseguires fazer este trabalho de investigação com a pessoa, de perceber como é que chegámos até aqui. E Perceber o que é que aconteceu antes daquilo tudo. como é que isso se faz, Pedro? É com um diálogo periódico, com conversas frequentes? Sim, é percebendo quando é que começaram a surgir os sintomas, quando é que a pessoa começou a apresentar quebras de performance, quando é que começou a desenvolver atitude negativa em relação ao trabalho, quando é que, por exemplo, como é que era a relação dela com colegas e com chefias, porque isso também tem um peso muito grande, porque uma das coisas é tu conseguires sentir que pertences a um local de trabalho, porque tens pessoas com as quais estás alinhado, sentes-te bem com elas. Ok, vais para o trabalho, tens stress diários, mas consegues estar bem com as pessoas. Outra coisa é ires para um contexto de trabalho em que não tens nada disso, tens precisamente o contrário. Tens um ambiente muito negativo, de muita pressão, de muito controlo, que isso também é um dos fatores que te pode levar ao burnout ou que te pode levar ao engagement, que é outro ponto do espectro. Porque tu navegas sempre entre os dois. Tu navegas sempre entre o engagement, que é estás altamente envolvido, altamente sentes-te bem no trabalho que estás a fazer, ou entre o burnout. Tu andas sempre a navegar entre um e outro. Portanto, há aqui diversos fatores que te podem levar mais numa direção ou na outra. E que as pessoas, tendo conhecimento de quais é que são, é mais fácil. Não tendo conhecimento, eu diria que complica um bocadinho mais a vida, mas tudo isto são coisas que tu consegues ir observando no dia a dia. Porque, por exemplo, já falámos aqui de exaustão. Consegues perceber isso no dia a dia. Já Uhum. falámos em autonomia e controle. Consegues perceber no dia a dia. Já falámos aqui também em sentido de pertença. Tu vais percebendo isto, ok? Portanto, eu acho que passa muito, mesmo a nível de recompensas, também é um dos fatores, de recompensas e compensação que a pessoa tem. A sensação de equidade no trabalho, a forma como é tratada, as oportunidades que tem acesso e até mesmo os valores da empresa, isso está alinhado com ou não. Eu diria que estes são os seis grandes fatores que te podem fazer flutuar entre chegares mais próximo de um burnout ou dirigir-te mais em direção ao engagement. Uhum. E tu por aqui podes começar a vislumbrar que não tens total controle sobre todos eles. Exato. Por isso é que, ao Ninguém tem. contrário do que se pensa, isto do burnout não é uma questão individual. É uma questão mais do contexto em si. Tem uma parte individual, sim, há coisas que predispõem mais pessoas a terem um burnout, Uhum. mas há uma componente muito forte do ambiente em si, que a pessoa não consegue controlar. Exatamente. Super enriquecedor o que estás a partilhar, Pedro. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque pode haver aquela pessoa que nos está a ouvir e diz: Epá, eu nunca tive uma depressão, eu nem sequer sou ansioso, sou uma pessoa super positiva, eu adoro aquilo que faço. Mas será que também pode acontecer a essa pessoa? Pode acontecer, acontece, e muitas vezes é o início. Ok. Porque, imagina, tu vais agora abrir uma empresa porque tiveste uma grande ideia. Tu gostas daquilo que vais fazer. Portanto, a paixão está lá, o gosto está lá. Tu és um CEO, ok? Tu chegaste àquela posição porque também gostas daquilo que fazes, daquele produto, daquele serviço que prestas, gostas daquilo. A pessoa que vai para um novo emprego vai com expectativas positivas, né? Por Uhum. isso é que ela muda, porque espera da vida ir uma coisa, ou seja, todos começam de uma base muito comum, Positiva, que é o gosto por aquilo que fazem. exato. Isso não é de todo impeditivo de tu teres um burnout. Às vezes até pode acelerar um bocadinho o processo, que é daquele género. Tu gostas tanto daquilo que tu fazes que tu dedicas toda a tua energia ao trabalho. É claro que se dedicas toda a tua energia ao trabalho e não a consegues repor, ou não a repões como deve ser, a exaustão, a atitude negativa e por aí fora vão-se começando a manifestar. Depois é Exato. só uma questão de até onde é que tu aguentas Uhum. e se tu tens consciência ou não do que está a acontecer contigo. Exatamente, isso é Estás muito disponível importante, a não agir em é? relação a isso. Isso a consciência, Pedro, é fundamental, não é? É. E eu diria que no caso específico do burnout, é importante haver autoconsciência, ou seja, eu estar consciente de como é que eu estou e o que é que eu estou a fazer que me está a ser benéfico ou prejudicial, mas também é importante haver aqui uma consciência em nível da organização de como é que as pessoas estão, como é que o ambiente está. E não é só uma questão de está alegre ou está triste, é uma questão de faça aquilo que estamos a exigir, como é Uhum. que recursos é que elas têm que lhes permitem
a dar conta do recado. Porque se tu exiges demasiado das pessoas e lhes dás poucos recursos, há aqui um grande desequilíbrio, tens de começar a ter isso em consideração. E se for o oposto? E se tu deres plena liberdade, à tua equipa, de tal forma que quase não comunicas com eles, com a equipa, especialmente em remote? Presencial é Hum. diferente, porque acabas por ter o contacto com a equipa, mas se isso for em remote, achas que o perigo de as pessoas se sentirem à deriva e isso poder fomentar o Hum. risco de burnout acontece em Portugal? Em remoto há um grande desafio que é como é que tu sabes como é que as pessoas estão e como é que tu lhes dás o apoio quando sentes que é necessário. Porque uma coisa é, tu estás num escritório, vais passando, as pessoas vão interagindo umas com as outras e vão começando a perceber se alguma coisa começar a estar errado com alguém. Se estão todos, cada um em sua casa, tu vais tendo reuniões, até podes ter reuniões todos os dias, mas como são reuniões com diferentes pessoas, não há um sentido, não há uma percepção coletiva de como é que tu estás. Ou tu tens uma autoconsciência muito desenvolvida e Uhum. consegues perceber o teu estado e consegues ajustar as coisas, ou se não tens e não tens ninguém que te dê esse feedback, tu começas a seguir uma trajetória de, em direção ao burnout e nem sequer te apercebes. Tu vais-te apercebendo, mas vais associando a outras coisas. Exatamente. Eu estou muito cansado, mas é porque dormi mal. Eu Uhum. agora não consigo fazer isto, mas é porque este projeto aqui está a ser muito difícil. Ou porque hoje, excepcionalmente, pá, não estou aqui muito bem disposto e a coisa segue. Mas faço Uhum. amanhã. E descanso amanhã. E paro amanhã. Portanto, aqui o remote vai trazer uma realidade que é... Tu, inicialmente havia muita resistência porque as pessoas sentiam que havia falta de controlo. Ou seja, e isso que ainda hoje existe. Ou seja, eu tenho a pessoa a trabalhar em casa, não sei o que é que ela faz. Ou se faz. Sim, ou o que é que ela faz, ou até se faz alguma coisa. Exatamente. Mas também está aqui a ver outra questão, que é, se tens uma pessoa que está a trabalhar contigo, é importante até para ti tu saberes se ela está bem ou mal. Uhum. Se ela está bem, reforçar e ajudar a que ela continue bem. Se ela está mal, tentar dar o apoio que te é possível para que ela consiga recuperar. Se não tens esta proximidade, porque com o remote é tudo muito mais distante, se não tens esta percepção, não consegues fazer isso. E portanto acho que é uma coisa que Um, e as pessoas têm caminhado um bocadinho para isso, que é não estarem 100% remote. Já tens muitas pessoas que querem o híbrido, querem estar também presencialmente, querem estar Uhum. nas empresas, nem que seja 1, 2 dias por semana. Portanto, as pessoas também foram percebendo que o remote era muito interessante numa fase inicial, mas que depois deixou de funcionar, porque as pessoas começaram-se a confundir demasiado. E então elas próprias querem fazer essa separação. Agora, isso não... O estar em remote a nível de burnout tem os mesmos desafios. Se não tiver até um bocadinho Ok. mais, porque depois não tens ninguém à tua volta que te dê um alerta que te diga alguma coisa. Ou seja, a equipa tem que estar mais unida ou tem que se criar mais pontos de articulação entre equipa, tem que estar muito bem trabalhada essa parte, não é? Do Hum, convívio, não só em equipa, mas se calhar one-to-one, sim. seja o líder com a sua equipa, fazendo pequenas reuniões um a um, um, ou os próprios colegas terem esse cuidado. É uma questão, talvez, de cultura da organização, não é? Uma questão de liderança, Hum, e isto, se calhar, tanto se pode e deve praticar numa micro como numa multinacional. sim, sim. Se calhar é mais difícil numa microempresa, digo Eu até eu. diria que é ao contrário. É capaz de ser mais difícil uma multinacional. Ok. Porque pensa-se tipicamente, uma multinacional tem muitas pessoas. Portanto, haverá sempre alguém que irá ver, que irá tomar conta, que irá perceber. Uhum, Só que uma multinacional as pessoas estão todas dispersas. Tu tens pequenos grupos em muitos sítios diferentes. E, portanto, a gerar o sentido de comunidade pode ser mais desafiante numa multinacional do que numa uhum. micro.
Ok. Porque numa micro são poucas pessoas, estão ali todas diariamente, estão a interagir as mesmas com as mesmas sempre, vão-se apercebendo das mudanças. Numa multinacional, ou estás numa posição já de nível médio, médio alto, em que consegues ter o mesmo contacto com as mesmas pessoas, basicamente. Uhum. Então, se estás mais abaixo, tens muito poucos pontos de ligação. Tens ligado a tua equipazinha, mas é só por ali que ficas. Uhum. Tem-se esta ideia de multinacional de muitas pessoas e pode ser mais, pode favorecer, mas como estão muito dispersas, é mais difícil. E é a mesma coisa que se passa nas. Pensa assim, uma coisa que se tem perdido muito é o sentido de comunidade. E quando eu digo comunidade, não é só estarmos juntos, é o sentido de estarmos alerta uns aos outros, ajudarmos uns aos outros e estarmos ali a viver todos em conjunto, uns para os Uhum. outros. E tu consegues ter este sentido de comunidade muito mais facilmente numa aldeia, que é um contexto pequenino, do que numa cidade, em que tens milhares de pessoas, Uhum. só que tens muito menos ponto de referência, muito menos pessoas que realmente conheces. E portanto, tu conseguias sentir-te integrado e sentir que pertences numa cidade é mais difícil, eu diria, do que numa aldeia. Principalmente com o ritmo a que a sociedade está a viver, entre aspas. Principalmente com o ritmo que vivemos na nossa vida. Exatamente. Que é tudo para Ok. agora, ou então para amanhã, início do dia, tudo muito rapidamente. Em que até as próprias interações são interações muito superficiais. O que quando tu estás presencialmente é diferente, porque aí estás com a pessoa, acaba por haver um maior envolvimento. Isto para não falar das redes sociais e das tecnologias que criam aquele contrassenso do estar mais próximo, mas no fundo estar mais distante fisicamente. As Sim, pessoas sim, interagem sim, por ecrãs e estão sim, menos presencialmente. Há muitas situações sim, assim, não é? sim. Principalmente entre os jovens. E não As só. tecnologias são o que são. As tecnologias são o que são. E se elas são boas ou más, depende para que é que como é que as Claro, usamos. claro. Até porque, entretanto, já veio aquela questão de ter ou não ter telemóveis nas escolas. Exato. Ok? E eu sei que este é um assunto ao lado, mas nós temos, é importante percebermos que isto são ferramentas. Exatamente. Elas serem benéficas ou prejudiciais depende da forma como as utilizamos. Mas para nós conseguirmos utilizá-las de uma forma benéfica, temos que aprender a utilizá-las, utilizando-as. Exatamente. Portanto, aqui às vezes, em vez de controlar, é importante ir dando autonomia e ajudando as pessoas, neste caso os jovens, a lidar com esta ferramenta que tem ao dispor dele, para que ele consiga tirar o máximo partido dela. Se não fazes isso, ou se achas que o problema está nas redes sociais, as O coisas vão se problema, bater. o problema está em nós, não é, Pedro? Aliás, nós adultos primeiro temos que aprender a educar-nos a nós, a disciplinar-nos para ajudar os jovens. Sim, Se sim, calhar é um sim, bocadinho por sim. aí. Voltando aqui à questão do burnout, queria perguntar-te, na tua opinião, tu já falaste um pouco em autoconsciência, mas eu gostava de utilizar a palavra, e penso que é diferente, autoconhecimento. Qual é o papel do autoconhecimento que a pessoa se propõe a fazer? Qual é o papel, do autoconhecimento na prevenção do burnout? Na prevenção e se Hum, estiver a acontecer. É grande, é grande. Porque eu diria que a melhor e a pior pessoa para te avaliar és tu mesma. Exatamente. Melhor, porque a partir deste tu tens mais dados, porque tu passas o dia todo na tua presença, sabes o que é que acontece todos os dias contigo a toda a hora. Pior pessoa, porque às vezes nós ignoramos seletivamente algumas coisas, que até são importantes. Inconscientemente. Algumas inconscientemente, outras conscientemente. Ok. Umas ignoramos, mas sem saber porque é que as ignoramos. Ou seja, elas estão lá, mas eu não estou atento a elas, portanto não consigo tomar consciência delas. Outras, elas estão lá, eu vejo-as e eu digo, isto agora não é importante. Quando é? Uhum. Ah, mas sim, o papel do autoconhecimento é fundamental, porque mesmo em termos de recuperação, ou melhor, até de prevenção, há uma parte do trabalho que é importante sejas tu a fazê-lo, mas ninguém pode fazer por ti.
Portanto, se não tens esse autoconhecimento, tu não reconheces que alguma coisa está a ficar desalinhado, que está a correr mal, e se não reconheces isso ou não estás a ter, ou se não consegues ver isso, não consegues tomar medidas corretoras, não consegues voltar a alinhar tudo. Portanto, se não estás atento a ti mesma, se não te conheces bem, se sabes como é que tu reages às coisas e a tua forma de funcionar, é muito difícil tu conseguires prevenir um burnout. Assim como outras coisas, mas neste caso específico o burnout. Exatamente. Ou até conseguires perceber que estás a seguir nessa direção. E já agora, deixa-me fazer-te outra pergunta. Há pouco falaste que a pessoa que começa a entrar em burnout, com ou sem consciência, falaste na despersonalização, hum, não sei se percebi bem, mas isso tem a ver com o facto de tu começares a ter uma aversão aos colegas, ao trabalho, independentemente de se gostas deles ou não, se te davas Sim, bem com eles ou não. sim, Começas tu simplesmente a ter essa aversão em relação a tudo e todos. É isso? sim. A Porque tu chegas a um despersonalização. ponto em que o trabalho te faz sentir mal de tal forma, mesmo que tu gostes dele, porque se tu gostas dele, estás sempre a trabalhar. Se estás a trabalhar muito, vais ficar cansada como é óbvio, e isso vai ter repercussões, ok? Na tua performance, no teu desempenho. E, e se tu te sentes mal naquele trabalho, começas a transferir essa sensação do mau trabalho também para as outras pessoas. Porque Portanto, a não estás bem. despersonaliza porque não estás bem. Exatamente. Mas também pode acontecer outra coisa, que é, e por isso é que eu disse há bocado, há estes três fatores, e esta tipicamente é por esta ordem que eles surgem, por esta sequência que eles surgem, mas pode nem sempre ser assim. Porque, por exemplo, tu até podes ter um trabalho que tem um horário regular com o qual tu consegues lidar bem. Ok, está tudo Uhum, tranquilo. Tu até podes ter uma sensação de que eu consigo fazer aquilo a que me proponho, tenho sucesso nisso, consigo organizar as minhas coisas, tudo bem, ok. Só que depois estás num contexto em que há muitos comportamentos tóxicos, em que as pessoas são negativas, em que há muita crítica destrutiva, em que há inclusive assédio, por aí fora. uhum, E quando eu falo uhum. aqui assédio, as pessoas têm que se lembrar que não existe só assédio sexual, existe assédio Exatamente. moral, ok? E é assédio psicológico. Portanto, há que perceber também isto. Se estás num ambiente desses, em que as relações são destrutivas, são negativas, tu começas automaticamente a associar. Primeiro, isso vai ter um impacto logo em ti, que é esse tipo de interações vão-te desgastar muito. Uhum. Quer do ponto de vista cognitivo, do género, como é que eu vou lidar com isto? Exatamente. Quer do ponto de vista emocional, de tudo aquilo que vais sentindo e conseguir ou não gerir essas emoções. E a nível de resposta de stress, ela começa a ser aumentada, porque nós somos seres sociais. Se naquele contexto social eu me sinto mal, isso é uma ameaça à minha sobrevivência. Portanto, Exatamente. automaticamente a resposta de stress começa a estar mais presente. Estando reunidas estas condições, tu rapidamente começas a perder tantos recursos Exatamente. que começas a entrar em exaustão. Não porque tenhas muito trabalho, não porque não o consigas fazer, mas porque passas tanto tempo a lidar com, desculpa uma expressão, as tretas dos outros, Uhum. que depois deixas de ter recursos para fazer o teu trabalho. E depois quando vais fazer, já tens a bateria tão em baixo, Exatamente. começas a sentir-te exausto, não consegues fazer o teu trabalho, dás por ti, já a duvidar se tu és capaz ou não és capaz de fazer o trabalho. Tal e Portanto, qual. aquilo que é a partida, um burnout, que à partida começaria como uma exaustão, Uhum. há um outro perfil, digamos assim, em que ele começa é pelas más relações no trabalho. E depois se propaga Exatamente. para o resto. E tu disseste uma coisa muito interessante: comportamentos tóxicos não são pessoas tóxicas, porque todos nós, em certa altura, em certos ambientes, podemos ser a pessoa tóxica, ou a pessoa com comportamentos tóxicos, não é? Nós podemos, inclusivamente, ter comportamentos tóxicos em relação a nós mesmos. Exato, Não é? principalmente, Quem, não quem é? é que não? Quem é que não, já não fez uma crítica em relação a si mesmo assim muito agressiva, muito vincada? Uhum, Quem é que nunca lançou assim um adjetivo ou outro em relação a si mesmo? Quem é que nunca pensou mal de si mesmo em alguma circunstância? São comportamentos tóxicos, exatamente. autodirigidos, Uhum. Que também e podem levar a burnout. que também te podem No começar limite. a levar para lá. Exatamente. Aí que aí aquela parte do eu sentir que sou capaz ou não, porque se tiveres uma pessoa muito perfeccionista, ela pode ter mais uma vez uma carga de trabalho adequada aos recursos que tem,
Ela pode exato. estar num ambiente em que se sente bem com as pessoas, mas se ela for, e eu aqui estou a escolher um caso muito particular, mas há outro tipo de características que podem também levar a isto. Se eu for muito perfeccionista, e uma das características que as pessoas perfeccionistas têm é que aquilo que eu faço nunca é suficiente, para eu estar sempre melhor. Portanto, esta sensação de autoeficácia é muito baixa, isto depois começa a contaminar outras áreas todas. E o burnout nem começa pela exaustão, nem começa pelas relações, começa pela própria pessoa. Embora este aqui Colocas eu em diria, ti, desculpa, sim, embora eu diria que este aqui é o mais, é o mais raro, a via mais rara de acontecer. ok. Mas aí, nesse caso, a pessoa coloca toda a pressão sobre ela, nem sequer Sim, lhe é pedida, não é? sim, sim. É Pode autoimposta. acontecer, É exatamente. autoimposta. Ela acha que tem que fazer porque sim, porque não sente que é suficiente, porque não sente que é merecedor, porque acha que tem que está tudo perfeito, e depois tu vais a fazer, a ver a vida dela, e muitas vezes tem origem o quê? Numa infância ah, que não foi das melhores, ok? Que ela tirou dali um Exatamente. conjunto de aprendizagens que levou ao longo da vida, mas que naquele momento agora estão a ser prejudiciais. Portanto, o burnout tem estas grandes três componentes. Como é que ele começa? Pode começar por qualquer uma das três. Não há ordem específica. Não há ordem Podem específica. ser os três ao A mesmo tempo, não tendência é? é ser por exaustão, mas pode começar por qualquer uma. Agora, é por eu começar com uma delas que já estou a ter um burnout? Não. Tens que ter as três, porque é uma síndrome. Uma Uhum. síndrome é um conjunto de fatores que levam a tu ficares disfuncional. Ok, Ok? Estava-me aqui agora a faltar a palavra. Ahm, Portanto, tens de ter reunidas as três condições para dizer assim, ou estou muito perto de estar. exatamente. Já agora diz-me só uma coisa, Pedro. Exaustão e esgotamento. Podes usá-los como sinónimos neste contexto? Ou estamos a falar de coisas diferentes? Eu acho que podes usar como sinónimos. Ok. Chegaste mesmo Estás- ao Tu teu limite. estás, sim, tu estás a falar sempre de há um conjunto de exigências na tua vida e há um conjunto de recursos para lhe fazer face. O que é que significa exaustão ou esgotamento? Significa que os teus recursos acabaram para lidar com aquelas exigências. Exatamente. Portanto, tu ficas sem recursos. Eu estava um bocado a pensar, até um bocadinho antes de nós começarmos a falar. Tu podes ter o carro com o depósito cheio. Se Sim. não o conseguires ligar, não vale nada, ok? Mas isso não é um burnout. Tens energia, ok? Está lá armazenada. Mas há ali alguma questão que não dá para andar com aquilo. Agora, se tu tiveres o depósito vazio e tentares ligar o carro, ele até pode ter ali algum restício de combustível e conseguir ligar, mas vai rapidamente abaixo. Porquê? Não tem nada. Portanto, tu podes tentar continuar a forçar-te a andar, não vai dar por muito mais tempo. O que algumas pessoas fazem, metaforicamente falando, é sair do carro e começar a empurrar o carro. Não vai dar por muito tempo. Exatamente. A questão é, será que elas se apercebem que isso está a acontecer? Será que o contexto em que elas estão lhes consegue passar esse. Primeiro, vê isso e depois lhes consegue passar essa mensagem? Terceiro, será que essa pessoa tem ferramentas para atuar em relação a isso ou não? Então agora pergunto-te, Pedro, e penso que estamos no momento de falar nisso. Já falámos nos sintomas. Ahm, como é que tu podes tratar um burnout? Tu, a pessoa, como é que se trata um burnout? A melhor forma de tratar um burnout é preveni-lo. Porque se ele não acontecer, não tens que o Ok? tratar. Exato. Ahm, Se formos a falar de tratamento, temos que assumir que a pessoa já teve um burnout. Portanto, ela já chegou a um estado de exaustão tal que já não consegue ter um funcionamento normal no dia a dia dela. E atenção, quando eu falo funcionamento normal, é tu nem consegues fazer coisas simples como sair da cama e cuidares de ti mesmo. Ok? Já toca ao nível pessoal. Pode chegar a esse ponto. Toca sempre o nível pessoal. Sempre a Ok. nível pessoal. Não há. Por isso é que quando eu falo em eh, parte pessoal e parte profissional, não me faz sentido a separação, faz-me sentido conciliar uma coisa com a outra, porque elas vão estar Uhum. sempre a impactar uma à outra. Coisa muito simples. A pessoa vai trabalhar para receber um salário. Para quê? Para comprar coisas. Para quê? Para ela se conseguir alimentar, para conseguir ter uma casa. Isso é o quê? É a esfera pessoal. Então já está a impactar a esfera pessoal. Certo.
A pessoa levantou-se, está mal disposta ou até agora, por exemplo, com esta altura de. Estamos a gravar isto na altura em que infelizmente houve alguns fogos. Felizmente já passaram, já veio muita chuva depois disso. Mas a pessoa naquele dia até teve ali um incidente em casa, teve ali um pequeno fogo em casa. Ok? Vai para o trabalho e isso vai afetar o rendimento dela naquele dia. Portanto, estão sempre interligadas uma com a outra. Portanto, temos de ter sempre isso em atenção. Pronto, Ok? respondeste a essa minha questão de inicial de o burnout ser só relativo ao trabalho. Pronto, no fundo nós não somos duas pessoas, o profissional Sim, e o sim, pessoal, nós sim. somos a mesma pessoa. Portanto, vai interferir na tua esfera familiar, social, Sim, até todas porque elas, não muitas é? vezes o que dá o clique é quando a pessoa já está no limite e ou no trabalho ou na vida pessoal acontece alguma coisa muito impactante que vai exigir recursos muito maiores do que aqueles que ela tem. E Exato. nesse momento não dá. Tu É percebes em que a pessoa que, quebra, sim. exato, basta um gatilho também, não é? Porque Para ela a vai pessoa. exigir coisas que não tens lá. Se não tens lá, o sistema vai entrar em sobrecarga e parou, vais ter que parar. Agora, Ok, voltando à tua questão inicial do tratamento, exato. assumindo que a pessoa já está numa fase em que já nem consegue cuidar dela própria, porque aí já teve um burnout mesmo, tu tens sempre, numa primeira fase, uma intervenção farmacológica, no Ok. sentido de criar ali alguma estabilidade neuroquímica para a pessoa conseguir voltar a funcionar. Dormir muito, intervenção farmacológica e depois é importante tu teres psicoterapia, ok? Seres Ok. acompanhada por um psicólogo. Um psicólogo ou uma psicóloga. Para tu conseguires remodelar ou redesenhar a tua forma de trabalhar. Mas isto tudo numa intervenção focada na pessoa, ok? Uhum. Individual. Uma das coisas que infelizmente ainda continua a falhar muito é que imagina que tens um burnout e consegues fazer a recuperação a nível individual. Tu vais voltar para o mesmo trabalho. Exatamente. E esse trabalho não vai mudar. Quando tu lá chegares, vai estar exatamente como tu o deixaste. Portanto, tudo aquilo que estava afetado de uma forma negativa vai Uhum. continuar a fazê-lo. Ou tu conseguiste ganhar ferramentas e desenvolver-te ao ponto de voltar para aquele trabalho e conseguir lidar eficazmente com o stress que vem de lá, Uhum. ou se não conseguiste, a probabilidade de voltares a ter um burnout é muito alta. Exato. E não tens que esperar novamente muito tempo. Ele virá brevemente. Ok? E uma das coisas que aqui falha é as intervenções são muito feitas a nível individual e pouco ou zero a nível organizacional. Porque a partir do momento que uma pessoa numa organização, e tendo em conta que em Portugal a maioria são PMEs, a partir do momento que tens um caso de burnout, era importante, eu ia para dizer devias, mas eu acho que não deves nada, mas seria importante que a organização como um todo fosse perceber o que é que deu origem àquilo, porque há uma responsabilidade da parte da organização. Portanto, temos que perceber, é quase como se fosse um alerta do género. Há aqui alguma coisa que pode não estar bem. Ok? Portanto, vamos ter que ver isso. E muitas vezes isso não acontece. O que acontece da parte das empresas, das pessoas que representam as empresas, dos CEOs e das CEOs e por aí fora, Uhum. acredito eu, muitas vezes por falta de conhecimento nesta área, falta de literacia em saúde mental, é a lógica de estava tudo bem, foi a pessoa que teve isto, ela está recuperada, volta novamente, siga para a frente. Se vêem que a pessoa está a ficar muito exausta, ok? Que é aquilo que vem, o que recomendam, ó, tiram uns dias, tiram a semana, tiram um mês, dois, tiram uma baixa e depois volta para cá. E atenção, isto já me aconteceu com clientes meus. Sim. E a empresa dizer, olha, tira uns dias, ou tira um mês, ou faz isto assim. Uhum. Mas se esquecem-se de uma coisa que é, mas esquecem-se porque não têm conhecimento, ou seja, nem têm consciência de que o estão a fazer, que é, Exato. ela vai voltar para o mesmo sítio com todo o stress que estava envolvido. Portanto, se o local não mudou, a pessoa vai voltar para lá. Ou tem muitos recursos e não vai conseguir. E mesmo que tu venhas com muitos recursos, vai chegar o dia que vais sair de lá. Porque tu vais perceber, eu estou novamente a entrar em burnout, isto não é de mim, isto é do contexto. Então tem que sair do Uhum. contexto. Exatamente. E é este ponto aqui que muitas vezes falta, é a intervenção a nível do todo. Tal e qual. E é muito interessante porque tu já estás a tocar no ponto que eu ia falar a seguir, que são as estratégias de prevenção das próprias empresas,
ah, em relação aos seus colaboradores e aos seus CEOs, tal como mencionaste há pouco, e eu concordo plenamente contigo, têm Uhum. um percurso algo solitário, sentem-se ali um pouco distantes porque não podem falhar, têm que quase saber tudo, têm que liderar, têm que estar sempre positivos para motivar as equipas ou whatever. Uhum. Não é assim, mas pronto, mas tem-se um pouco essa ideia, não é? Então, ia-te perguntar se, na tua opinião, uma boa estratégia de prevenção de burnout seria então essa sensibilização, havendo um caso, estudá-lo e vendo como é que se pode prevenir para outras pessoas e, eventualmente, até, imagina, se for uma pequena empresa que paga salários mínimos e que as pessoas não têm condições para fazer o acompanhamento profissional pago, porque no público esperam meses até lá, Sim, enfim, até serem sim. atendidos, no comments. Portanto, uma vez que temos essa realidade, faz-te sentido na tua ótica enquanto profissional de saúde, ah, as empresas até corresponsabilizarem-se na comparticipação do pagamento desses tratamentos, da psicoterapia, já nem vou falar da medicação, se quando ela é necessária. O que é que te parece? Ou Ahm, terem uma avença com um profissional? eu diria que é e não é parte da solução. Ah, pode ser parte da solução no sentido de que isto está a acontecer, esta pessoa ficou doente, apesar do burnout ainda não ser considerado uma doença, está no catálogo das doenças, mas é descrita pela própria OMS como uma síndrome ocupacional, como um fenómeno ocupacional, não está lá escrito doença. Portanto, este é um pormenor que acho que é muito relevante. Uhum, Ahm, mas quando eu digo que pode ser parte da solução e parte do problema, ahm, é assim, quando a pessoa está mal, ok? Teve um burnout. A empresa para pensar, ok, achamos que é justo, já que também foi este ambiente que levou e que ajudou a levar a isto, nós como participarmos com parte ou subcontratarmos alguém ou temos alguém a auxiliar isto. Ok, tudo bem. É, é ajuda na solução porque estás a dar um acompanhamento individual à pessoa. Mas o que é que mudou em termos da cultura da empresa? exato. Ou seja, Porque se não houver essa transformação, tu tens uma ação que é muito positiva da tua parte e muito nobre, que é vamos ajudar esta pessoa que está a precisar, ok? E que não tem recursos para o fazer. Vamos fazer isso por ela, porque ela também é do seu aqui. Se ela é do seu aqui, eu vou ajudá-la a recuperar. Mas depois mantém-se tudo exatamente igual. Portanto, é quase como uma pessoa tem uma ferida e tu, na exato, vez de. Ou melhor, tu colocas o penso na ferida, mas não vais investigar o que é que causou a ferida. E exatamente. não vais corrigir o que é que causou a ferida. E depois eu acho que há coisas que são tão antagónicas que é, tu tens, nas mais variadas indústrias, sistemas de alta tecnologia para evitar que existam acidentes, para prevenir acidentes, ok? Para preservar a saúde das pessoas, mas depois, quando falas em saúde mental, o que é que tu tens? Tu vais andar pela rua, há obras a correr em todos os sítios. Casas a ser feitas, construções na estrada, por aí fora. Tu vês coletes, tu vês capacetes, tu vês sinalizadores, tu vês luvas, tu vês uma data de coisas. Para a proteção da integridade física da pessoa. E onde é que estão esses equipamentos para a proteção mental das pessoas? Então, em que é que devem apostar as empresas portuguesas, Pedro? Quais são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que, que as empresas devem usar, ou as ferramentas, para proteger os seus colaboradores do burnout, e a eles próprios, os próprios empresários? O que é que tu dirias? Eu acho que isto não há uma fórmula para todas elas. Acho que isto tem que Ok. ser caso a caso. Uma das primeiras coisas que é importante é aumentar em muita literacia em saúde mental, a toda a linha. Porque Formação? sim, as pessoas estarem mais conscientes do que é saúde mental, do que é uma doença mental, que doenças mentais é que existem, como é que é feito o diagnóstico, como é que é feita a intervenção farmacológica e a nível psicológico, como é que as coisas todas acontecem na realidade. Porque se as pessoas tiverem informação, Uhum, elas conseguem ver as coisas a acontecer. Depois exato. podem ignorar ou não,
mas elas conseguem ver a acontecer. Se elas não tiverem informação, se não tiverem o tal conhecimento, ah, elas podem ver as coisas a acontecer e isso não saber o que é que se está ali a passar, que é o que muitas vezes acontece. Eu não sei o que é que está aqui a passar, não sei lidar com isto. Exatamente. Porque mesmo que alguém apareça à frente de um CEO e dizer assim, eu tenho uma depressão, ele vai dizer-me, ok, mas eu não sei lidar com isso, o que é que eu te vou agora ajudar? Uhum. Vais procurar ajuda especializada. Ok, ponto final, essa pessoa trata. Não tem que ser o CEO a tratar. Mas se ele tiver conhecimento, ele consegue ser mais útil à pessoa do que não tendo. Exatamente. Portanto, a primeira fase logo, se queremos ter empresas com mais EPIs para a saúde mental, é ter uma parte de sensibilização e de formação. Aumentar a literacia em saúde mental. Agora, depois, passa por tu criares e incentivares práticas de trabalho sustentáveis. Não ambientes, não é por teres um sofá e muita exposição solar e plantas e por aí fora. Isso ajuda, ok, é bom, é agradável, também facilita, mas não é suficiente, porque isso é o local onde tu estás. Até podes ter Uhum. se estás a trabalhar num monitor, ter um monitor melhor e por aí fora, ter condições básicas melhores, ok, isso é bom. Ahm, mas tu precisas também de olhar para o trabalho que as pessoas fazem e criar o hábito ou ensiná-las a trabalhar de uma forma que é sustentável. Quando eu digo que é sustentável, é o quê? Que elas conseguem trabalhar durante muito tempo, Uhum. conseguem ser produtivas, Uhum. conseguem sentir-se bem com elas próprias e conseguem ter espaço para a vida pessoal. E sentir-se bem uns com os outros, E disseste com elas sentir-se bem também uns próprias. com os outros. Inteligência E isto tem que emocional também. acontecer diariamente. Exatamente. Não é uma vez por mês, não é de 6 em 6 meses, não. Uhum. É diariamente. O que tu estás a Ah, dizer, no fundo, é a cultura da empresa que provavelmente terá que mudar, ou se calhar não existe teoricamente, mas há sempre, na prática, existe sempre uma cultura, não é? sim, Mesmo que não se saiba o nome que ela tem, é aquilo que se vive diariamente na prática, não é? sim. Mas E é importante que tu tenhas. Diz. no fundo, o que tu dizes é, por vezes, mudar a cultura da empresa. Portanto, Por vezes é transformar a cultura. Ou seja, uhum, manter aquilo que está bem e mudar aquilo que não está bem. Porque às vezes quando se ok, fala em mudança pensam que vamos mudar tudo. Não. Um agente facilitador da mudança é tu perceberes que algumas coisas vão manter iguais. exatamente. Em qualquer mudança na nossa vida. Imagina que vais mudar de casa. Ou até não, vais mudar de país. Se tu souberes que, imagina, estando numa relação que essa pessoa vai contigo, essa é uma coisa que se vai manter igual, que Exato. facilita a tua mudança. Se tu mudares com essa pessoa, é mais fácil tu fazer essa mudança. Uhum, Agora, se não houver isso, se tudo realmente mudar, é muito mais difícil. Portanto, às vezes nestas transformações da cultura, é importante perceber o que é que está a funcionar bem. Vamos exato. manter, vamos reforçar. Mas também ver o que é que está a funcionar mal. E às vezes o que é que nós estamos a fazer em termos globais que leva as pessoas a trabalhar de uma forma pouco sustentável, ok? Um, mas também ter pessoas na empresa que Uhum, consigam perceber quando alguém está a trabalhar de uma forma disfuncional ou quando alguém está a trabalhar de uma forma insustentável, vai dar agora, mas não vai dar para sempre, ok? Ter alguém que consiga agir com essa pessoa, que consiga intervir nesse caso específico ok. e ter Mas esta dinâmica sempre a acontecer. Mas se for uma microempresa em que tu, por exemplo, ou uma startup, em que tu não tens recursos, às vezes nem tens uma pessoa de recursos humanos, quem faz os salários é o contabilista, ou têm que ser as próprias pessoas que estão na engrenagem a cuidar umas das outras, inclusive é o líder. Daí ser É, importante a literacia em saúde mental. exatamente. Porque se tu souberes, se tiveres essa literacia, se tiveres uma base, o que é a saúde, o que é a doença, que doenças existem, quais é que são as formas de intervenção, Uhum. primeiros socorros psicológicos, ok? Uma Hum, primeira base de intervenção. Se tu deres isso às pessoas, aguentas-te bem até teres mais recursos para passar à fase seguinte. Portanto, eu acho que isto é sempre por fases. Mas se começares com aquela primeira fase, e se não consegues fazer mais, pelo menos que faças aquilo. Ok, já consegues garantir algumas coisas. Não dá para uhum. tudo, não. Mas temos uma boa base. Crescemos um bocadinho mais. Ok,
já somos mais pessoas, já exige mais de nós. Então vamos rever a nossa cultura. O que estamos a fazer bem, o que é que precisamos de mudar? Dar uma intervenção a nível global, mas também individual. Ótimo. E depois, na última fase, eu diria que é tu dares mesmo este tipo de acompanhamento individual às pessoas. Ok. Seja subcontratando, adquirindo avanças, ok? Uh, que já acontece muito, já há Uhum, muitas parcerias entre algumas empresas e algumas clínicas que dão este acompanhamento psicológico, uhum, que dão este tipo de ajuda. Agora, o que eu sinto que é importante começar a acontecer é estas soluções foram criadas e muitas delas estão ativas ou de uma forma remota, ou seja, a uhum. pessoa tem consultas exclusivamente no modo à distância, Ok. ou então a pessoa tem acesso a, a uma determinada clínica e Com tem que ser seguro de ali. saúde ou esse tipo de E o benefício seguro de de saúde, pronto. gratuidade. Há uma separação entre a intervenção que está a ser feita na pessoa e a empresa. Uhum, E não há uma garantia de que haja comunicação entre as duas partes. Ora, se tu és exato. responsável pelo tratamento de alguém, tu vais querer saber como é que essa pessoa está a evoluir. Pelo Exato. menos, pelo menos eu, quando sou responsável pelo tratamento de alguém, tenho uma filha pequena, ela vai ao hospital. Se ela está a receber algum tipo de tratamento, eu quero saber como é que ela está, quais é que são os próximos passos, o que é que eu posso fazer e por aí fora. Tu, Uhum. enquanto empresa, e quando eu falo enquanto empresa, não são só os CEOs, porque depois também tem esta coisa que é, saíram dados em que se revelou que as lideranças, não os CEOs, mas as lideranças eram os grandes responsáveis pelo burnout das pessoas. Tem que se fazer aqui um grande asterisco, que é, mas porquê que eles são os grandes responsáveis? Uhum. Primeiro, eles são os grandes responsáveis, ou podem ser, eventualmente, porque muitas das coisas que te levam a um burnout podem ser alteradas por eles. Eles é que têm poder de decisão, ok? Mas também é importante perceber que até os melhores e as melhores CEOs não devem fazer sozinhos aquilo que acham que deve ser feito. Não devem tomar decisões isoladamente. Portanto, eles têm que ter em conta muita coisa. E nós colocamos a responsabilidade toda do lado deles, mas esquecemos, e era para aqui que eu ia caminhar, que é, nós estamos todos envolvidos. Nós estamos todos no mesmo barco. Então podemos nos influenciar todos uns aos outros. Exato. Então não é o CEO ou a CEO, não é as lideranças cuidar das pessoas. Essa é as pessoas cuidarem das pessoas. Exatamente. Uma Daí aquela. hierarquia Sim, horizontal sim. e não Horizontal vertical. e dinâmica, em que as pessoas, neste Exato. contexto, podem falar livremente com todos, mas conseguem prestar este apoio, criar este sentido de comunidade. Agora, isto é mais fácil de criar quando tens literacia em saúde mental, Exatamente. quando tens uma transformação cultural neste sentido, e depois quando também contas com alguém dentro da estrutura que é especialista em saúde mental. Por qualquer dúvida que tu Exatamente. tens, tu diz assim: olha, aquela pessoa está-se a passar isto, 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 eu não sei lidar com isto, como é que fazemos? Que nestas Subcontratado soluções, ou nos quadros, Pedro. sim, 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 em qualquer nível, Exatamente. porque nestas soluções que têm aparecido que são boas, o que eu sinto é que há muita distância. Exato. A empresa não vai à clínica, a clínica não vai à empresa. Só quando é Mesmo as preciso. empresas que são Só. subcontratadas para prestar este serviço, pontualmente vão lá, mas é pontualmente, não há um acompanhamento mensal ou assim. Portanto, eu acho que é importante também teres o profissional de saúde mental na empresa, porque ele também consegue ver coisas, ele tem um nível de saúde mental à partida, ou em literacia em saúde mental, muito maior acima da média, ele estando no contexto que provoca, ou que ajuda a provocar a doença, ele consegue te ajudar a identificar o que é que está aqui a correr mal. Exatamente. Por isso é Ou que cada seja, vez consegue mais. fazer intervenção e consegue fazer um aconselhamento do que é importante rever. Não vai mandar lá dentro, isso é certinho. Não vai mandar em ninguém. Uhum. Mas se calhar vai haver coisas que mais ninguém consegue ver. E tu achas que isso acontece no Departamento dos Recursos Humanos, que há algumas empresas já a mudar esse nome, a dizer que é o Departamento das Pessoas, em vez de Recursos Humanos? Tu achas que isso ainda precisa ser muito mudado aí? Os recursos humanos não é só para processar salários, não é só para contratar e recrutar e para despedir, é também para cuidar das pessoas. Ainda há muito a fazer nessa área, não há, Pedro? Ahm, Nesta especificamente, de tu teres profissionais de saúde mental na empresa dedicados à saúde mental das pessoas, há tudo para fazer.
Pois, ok? Infelizmente há tudo para fazer. para prevenir. Não E te não. consigo, não te consigo dizer uma empresa em Portugal que tenha um psicólogo ou uma psicóloga a tempo parcial ou total lá dentro só focado nisso, ok? Hum, O que aconteceu, ahm, feliz ou infelizmente, não sei, é que começou-se a casa pelo telhado. Ou seja, começámos a criar figuras de promoção da felicidade e do ok. bem-estar, entre aspas, nas empresas, ok? Começámos a criar o telhado e a base, que é a saúde mental, não está lá ninguém. Ok. Até porque depois tu vais a ver, e em muitas certificações de felicidade, o- não há grande conteúdo de saúde mental. Portanto, como é que tu podes ser feliz sem ter saúde mental? Tu podes. Podes ter momentos de felicidade sem ter saúde mental. Mas eu diria que é muito complicado. O que tu estás a dizer, Pedro, agora baralhaste-me, mas eu creio que estou a entender o que tu estás a dizer. Tu estás a dizer que as empresas puseram o coaching, que é empoderamento das pessoas, à frente e isolado, sem a parte psicológica, sem o psicólogo, porque um coach não é necessariamente um psicólogo. Tu és ambos, Não, mas nem todos são. eu até diria que nem psicólogo nem coach. Ok. Colocaram. Ok. Sendo simpático, colocaram especialistas em felicidade dentro dos departamentos de recursos humanos, Uhum, ok? Quando o que seria mais interessante terem colocado era especialistas em saúde mental dentro do uhum. departamento de recursos humanos. Porque a felicidade é o telhado, é o topo, é onde todos nós queremos chegar. Mas se tu não tiveres uma base de saúde mental, como é que tu vais almejar essa felicidade? Como é que tu vais chegar Exatamente, lá? Portanto, por isso é que eu exatamente. digo, começou-se a construir a casa pelo telhado. Tal e qual. Estão-te a dar Porque a sobremesa inverteram-se as antes de comeres a prioridades. sopa. Querem que tu sejas feliz antes de tu mentalmente estares bem. Exatamente. Eu própria já fiz coaching psicológico e a minha coach disse-me na altura, Paula, há aqui questões que não são comigo, que são para psicólogo, psicoterapia. Questões do passado, não é? Os Sim, tais sim. traumas de criança que todos nós temos, uns mais do que os outros, e alguns com ou sem consciência deles, mas acredito que todos nós os temos. E é essa parte que tu te referes da saúde mental, todas essas mazelas que estão lá, às vezes com ou sem consciência da nossa parte, mas que nos afetam no nosso presente, no nosso futuro, e que é bom voltar lá atrás e fazer psicoterapia, e isso é feito, isso é parte da saúde mental, é a tal base que tu Sim, falas, a base. Sim, sim. antes de partir para o coaching e para a felicidade. Sim. Até É porque isso tu que estás a neste dizer. momento, tu até tens muitas pessoas certificadas em felicidade que nem são coaches nem psicólogos. Eram pessoas que trabalhavam no RH e que Pois, queriam fazer mais alguma coisa e foram atrás de ferramentas e encontraram-nas e estão lá. Mas depois tu vais ver na realidade o que é que elas estão a fazer. Não estão a fazer nada disso. Portanto, elas foram ao estado das competências, elas criaram as competências e as empresas não estão a fazer sequer uso dessas competências. e também pode haver Ainda outro tens, ainda tens fator. outra coisa, ou seja, começaste pelo telhado, mas o telhado está a meio. E a pessoa que estava a fazer o telhado já não está a fazer o telhado, está a fazer outra coisa qualquer. E como é que a pessoa era vista antes de fazer o telhado? Ou seja, se tu estás a renovar funções à pessoa ou a adicionar-lhe essa parte da felicidade, à pessoa do recurso humano, como é que ela era vista pelos colegas? Será que a pessoa tem autoridade para fazer esse papel ou é neutra? Não pode, não é? Às vezes também se pode colocar essa questão, não Se é? falamos em termos de felicidade, não precisas de ser neutro para a promover. Ok, Tens que perceber, porque né, também tu queres que as pessoas na empresa se sintam bem, que sejam felizes, ok? Dentro daquilo que é possível e daquilo que está dentro das tuas competências. Portanto, convém estar envolvido e convém tu estares ali no meio daquilo. Agora, se estás a falar em termos de saúde mental, tem que haver sempre alguma imparcialidade. Por e isso é que se me confidencialidade. perguntares, eu não sou defensor de teres um psicólogo a tempo inteiro na empresa. Eu sou defensor de tu subcontratas um psicólogo para fazer este trabalho na empresa. Uhum. Para lhe dar precisamente essa imparcialidade, para lhe dar essa liberdade. Porque no momento em que o psicólogo começar a ver que estou a influenciar um determinado caminho, ele pode dizer assim, opá, das duas uma, ou vamos alterar a forma como funcionamos, e isto não está correto, ou então eu saio.
Exato. para haver essa imparcialidade. E a tal Para que as pessoas confidencialidade. também olhem para ele e percebam que ele não está não é um defensor exclusivo nem da organização, nem só das pessoas. Ele está a trabalhar para o todo, ok? E, portanto, é para tudo que ele está a trabalhar. E porque as pessoas necessitam de sentir confiança quando estão a falar com essa pessoa, que à partida é um psicólogo, não é um profissional de saúde, E e saber que não também, vai haver outra intenção e que não vai ser usado aquilo para despedir a pessoa ou para não receber o bónus no final do ano, para isso tudo. Porque se for alguém exatamente, externo que é subcontratado, mas que está lá presencialmente, é um lugar seguro. sim, sim, é um lugar seguro. Mesmo que a empresa seja um caos a esse nível. Mas pelo menos tem ali aquele bocadinho. Exatamente. Pedro, já passou aqui algum tempo, mas eu ainda gostava de te colocar duas grandes questões. Uma delas é, assim, traços globais, o que é que tu achas que precisa de mudar em Portugal para prevenir o burnout, uma vez que nós somos o país que tem mais risco de burnout, eh, e não se justifica porque nós temos um país maravilhoso, cheio de sol, Uhum. com muita costa, muito mar, muita praia, e também muito alentejo, muita costa, muita paisagem verde, e o nosso país é lindo. Como é que é possível? O que é preciso mudar em Portugal, Pedro? Em Pronto. Portugal, é um país. Portanto, há muita coisa que culturalmente é difícil de mudar. Mas a Ah, nível empresarial, se puderes, ou se quiseres falar mesmo a nível global, na tua opinião. eu acho que uma das coisas que se conquistou e que não se deve perder, aqui não é adicionar, é evitar perder, é a flexibilidade, a autonomia, o bocadinho de confiança que foi dado às pessoas para fazer o trabalho certo. Acho que isso é uma coisa que veio da pandemia, uma das poucas coisas que eu acho que ficou de lá, e acho que é importante manter isso, porque as pessoas receberam um bocadinho de flexibilidade, receberam um bocadinho de autonomia, receberam um bocadinho de confiança da parte das outras pessoas, porque são sempre Ok. pessoas. Portanto, isso acho que é uma coisa que é importante manter-se. Outra coisa, claramente já falámos aqui mais de uma vez sobre isso, literacia em saúde mental. Em saúde e em doença mental. Porque fala-se muito em saúde mental, mas não se fala em doença mental. E doença mental não é só ansiedade, não é só depressão, não é só burnout. Há outras coisas. E nenhuma delas acontece assim. Há Exato. uma evolução. Portanto, se houver esse conhecimento, já estamos num bom caminho. Já estamos um bocadinho acima da média até da Europa. Ahm, agora, depois acho que é preciso uma coisa que é simples e é complexa de criar e de manter, mas que é fundamental para que nós estejamos todos bem uns com os outros. Que é haver duas coisas. Nós incentivarmos muito a confiança, e confiar é acreditar na pessoa, correndo o risco das coisas não correrem bem, Uhum. porque se souber à partida que vai correr bem, aquilo não é confiança. Eu já tenho um resultado garantido. Portanto, isso não é Uhum. confiar. Confiar é quando eu sinto que há algum nível de risco e eu decido que, ok, vais avançar tu na mesma, porque eu acredito em ti. Isso é confiança verdadeira. Ok? E as pessoas precisam muito disso. Até para elas reaprenderem a confiar em elas próprias. Uhum. E outra coisa é compaixão. Uau. Ou seja, eu conseguir ahm, perceber que o outro está em sofrimento, ok? Eu conseguir conectar-me com o sofrimento da outra pessoa e ter a intenção clara de a ajudar a aliviar o sofrimento. Não é de eu o aliviar, é de a ajudar a aliviar o seu próprio sofrimento. Porque se eu der liberdade, um bocadinho mais de liberdade às pessoas, e atenção, com liberdade vem sempre responsabilidade, portanto, mas também se eu dou liberdade sem confiar, não é liberdade nenhuma, é uma coisa camuflada. Ok? Portanto, tem que dar genuína liberdade às pessoas. Se conseguimos aumentar os níveis de literacia em saúde mental e em doença mental, eu até diria mais literacia em doença mental, acho que é importante. Se reaprendermos a confiar nas pessoas para que elas confiem mais nelas próprias e se conseguirmos ser mais compassivos com elas e com nós mesmos, Uhum. eu acho que não precisamos de mais nada, porque as condições de base estão reunidas. Ok. É como fazer uma casa. Fazer uma casa é muito simples. São tijolos, areia, cimento e ferro.
Ferro, neste caso o aço. São esses os blocos base. Depois, se a casa tem 3 andares, se tem 4, se tem só um, se o telhado é reto ou se é em triângulo, whatever. A base é sempre a mesma. Se nós tivermos uma boa base, se fizermos bem as coisas desde o início, tens uma casa sólida que aguenta durante várias gerações. Se não tiver essa base sólida, vai ser muito difícil. Agora, isto exige claramente um compromisso de governos, de organizações e de pessoas, coletiva e individualmente, no longo prazo. Isto não é para amanhã nem é para daqui a 5 anos. Isto é para estar a funcionar e estar a resultar consecutivamente. Não é daqui, é a partir de agora, ao longo dos próximos 100, 200 anos. Tem que ser uma É um coisa processo, pensada para o futuro. exatamente. É aquele. Há tempos vi esta frase e acho que faz sentido neste contexto. É tu plantares aquela árvore que tu nunca vais colher o fruto dela. Uhum, Portanto, nós temos exatamente. que operar um bocadinho mais nessa ótica de vamos criar fundações, não para nós, mas para aqueles que vêm a seguir. E Exatamente. vamos cuidar delas o melhor possível para que eles consigam colher esses frutos. E criar Então, condições também para que eles percebam quando os escolherem, que é importante escolherem, continuarem a semear. exatamente. Não para eles Ok, próprios, mas para os que vêm depois a seguir a eles. está legal. Mas Muito agora, bem. se tivermos esta base, é desafiante construir isto? É possível? Sim. Vai exigir muito? Vai. Pá, qual é que é o outro caminho? Exatamente. É um caminho que se constrói, todos. Sim, de Exatamente. todos para todos, que é uma coisa que nos Todos. esquecemos muitas vezes. E que É começa em cada sempre, um de nós. sim, são os líderes, são os CEOs, são as empresas, são os governos. Não, somos nós. Exatamente. Independentemente do nosso cargo e das circunstâncias. Independentemente de tudo. Que é outra coisa que as pessoas Exatamente. esquecem muito, que é, mas a cultura da empresa, mas eu não tenho influência nenhuma disso. Não, tu tens, porque a cultura da empresa são os comportamentos que ocorrem diariamente na empresa. E tu diariamente tens comportamentos na empresa. Então, se tu queres que a cultura altere, começa tu por alterar os teus comportamentos. Deixarmos de Isso. ser vítimas e sermos co-criadores ou responsáveis pela Sim, nossa própria atitude. sim, sim. Bem, Pedro, depois de todas as mensagens que já aqui deixaste, poderosas, e pelas quais te agradeço, eh, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir e a ver? Mensagem. Olha, uma muito simples. Que estejam mais atentos a si mesmos e que estejam mais atentos àqueles que estão à volta deles. Com a intenção de fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Quer para se ajudarem a si mesmas, quer para ajudar os outros. Independentemente da posição, do estatuto, do cargo da pessoa, independentemente disso tudo. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Paula. Obrigada pelo teu contributo. Espero que todos vocês que estão desse lado, tenham gostado tanto como eu e que traga muita luz, muita lucidez, se for o caso, possa ajudar, a vocês ou a vossos conhecidos. Até ao próximo episódio. Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Felicidades para o teu trabalho e obrigada também pelo teu contributo para uma sociedade melhor e para empresas melhores e para pessoas melhores. Obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado. Obrigada.